Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos continuar juntos, meu caro ouvinte, estudando o Evangelho de Jesus, seus ensinamentos, suas diretrizes seguras para a qualificação das nossas vidas, nos dando sentido para viver, fortalecendo-nos a convicção para realizarmos as melhores escolhas, realizando, portanto, a qualificação do nosso livre-arbítrio. E estando receptivo para as boas inspirações, através de toda essa estrutura de amor e luz que Jesus nos proporciona. E para nos ajudar, nós temos o grande vulto do Espiritismo, que é Pedro de Camargo, com o pseudônimo de Vinícius, e estamos abordando, você já sabe, a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é o próprio Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo Credo. Trata-se da nossa posição de escolha da crença. Você, meu caro ouvinte, tem uma crença? Você fez alguma escolha? Já tem no seu coração definido? Já tem a sua convicção, pelo uso da sua inteligência, os recursos mais favoráveis perante os valores éticos e morais da vida? Então vamos ver o que Pedro de Camargo crê. O que ele tem a dizer? Ele inicia dizendo: creio em Deus, Criador onisciente e onipotente, causa suprema de todas as causas, origem do bem e do belo. Creio em seu excelso e imutável amor, como atributo principal de seu caráter, como essência que, dele irradiando, gera a vida, que se ostenta por toda parte, sob múltiplas modalidades, animando o incomensurável cenário do infinito. Creio na sua justiça indefectível. Indefectível, meu caro ouvinte, é que não comete falhas, não como instrumento de punição ou vindita, que significa vingança, conforme a dos homens, mas como processo de regeneração, imanente no mesmo delito, estabelecendo de modo absolutamente perfeito, graças a uma organização sapientíssima, todas as normas do direito, todos os princípios da mais rigorosa igualdade. Creio no seu poder e saber absolutos, cujas provas transcorrem da inalterabilidade e da matemática precisão com que funcionam as leis organizadas para regerem a criação nos planos físico e moral. Creio em Jesus Cristo como a encarnação do Verbo Divino, compreendendo esse Verbo como a vontade de Deus, a verdade eterna revelada ao mundo. Creio nas Escrituras, contanto que nela se busque, através da letra que mata, o Espírito que vivifica. Creio no progresso, na evolução, como objeto e alvo da vida, segundo a sentença do Mestre: sede perfeitos, como Deus, vosso Pai, é perfeito. Creio na salvação, como a liberdade que o ser consciente vai adquirindo à proporção que se vai desembaraçando dos vícios, paixões e fraquezas, conforme o ensino do Cristo,
Aquele que comete pecado é escravo do mesmo pecado. A verdade vos libertará. Creio na ressurreição do Espírito, porque sendo ele imortal e indestrutível, não pode extinguir-se com a morte do corpo. Consoante disse Jesus: Deus não é Deus de mortos. Para ele, todos vivem. Creio na solidariedade universal, na comunhão dos fiéis, segundo a súplica do justo. Pai, quero que eles sejam um em mim, como eu sou um em ti, na consumação da unidade. Creio num só destino reservado a todos, e cuja realização se dará infalivelmente no infinito do tempo, conforme se deduz da incomparável odisseia do filho pródigo. Creio que o homem não nasce neste ou naquele meio, sob esta ou aquela condição, esta ou aquela vez, pela sua vontade, mas pela vontade de Deus, como ensina o Evangelho. Creio que a existência terrena é uma oportunidade organizada e concedida por Deus para o espírito realizar o objetivo da vida, concitado pelas contingências e conjunturas que o cercam. Creio nos efeitos do batismo de fogo e nos efeitos do batismo do Espírito Santo, este como influência do céu, e aquele como símbolo da dor, que purifica os costumes, abate o orgulho e apura os sentimentos. Creio na graça como auxílio de Deus àqueles que obedecem à seguinte recomendação: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, procurai e achareis. Creio no paraíso e no Hades, como condições especialíssimas em que se encontrarão os espíritos, conforme o estado de suas consciências. Pois escrito está: a cada um será dado segundo as suas obras. Creio na imensidade, na incomensurável vastidão do infinito, resplendente de astros, planetas, sóis e mundos, onde palpita a vida, um concerto uníssono de cânticos e louvores ao Supremo Senhor do Universo. De acordo com as palavras do Rabino, na casa de meu Pai há muitas moradas. Creio finalmente que todas as leis e atos emanados de Deus são frutos do seu infinito amor, a serviço de sua insondável inteligência e soberaníssima vontade. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 6, sob o título O Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. Item 7. Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o.
extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. Veja aqui, meu caro ouvinte, o convite do Espírito de verdade. Tirar das nossas almas doloridas a escolha de não aceitação, de adversidade gratuita, de fuga espetacular, de pensamentos voltados exclusivamente aos interesses pessoais, à descrença, à incredulidade. Então, ele está nos orientando a crer, a nos permitirmos a aceitar a vida que Deus, pela sua vontade, nos oferece como o melhor recurso favorável para a nossa retificação perante a sua justiça divina. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Então a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade tiram todas as nossas energias, tiram todo o nosso bem-estar, nos afasta das leis morais e divinas. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Você já fez aquela prece sentida, meu caro ouvinte, de entrar no seu quarto, pensar, elevar seu pensamento a Deus e sentir com toda a sua alma e todo o coração, invocando do fundo mais íntimo da sua essência? Isso é muito saudável. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras: Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade assinou na cidade de Bordeaux em 1861. Então vamos contar, meu caro ouvinte, com a possibilidade natural da intervenção dos mensageiros celestes, sempre nos inspirando para o bem, quando assim pedirmos, em nome de Deus, em nome de Jesus, porque Ele comparecerá em nossas vidas, assim, em espírito, diretamente atendendo ao nosso pedido. Vamos continuar abordando o capítulo Credo já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando o capítulo sob o título Credo. São todas as convicções assinaladas por Pedro de Camargo. No que ele crê? Crê no Deus maior, no Pai Celestial, na fonte natural de vida, a nos sustentar a caminhada, oferecendo-nos pela sua vontade o melhor para nós, o gênero de provas que aceitamos. E agora estamos no local certo, nas condições favoráveis, na convivência com os quais devemos estabelecer oportunidade de resgate e também de mantermos-nos em sintonia na sustentação das almas que se reencontram e também diante daqueles com os quais devemos piedade, exercitar a paciência, o perdão
Então todos nós podemos nos restabelecer diante da justiça divina. É o que ele mencionou na famosa Odisseia do filho pródigo, aquele filho que estava perdido, que estava morto, que esbanjou todos os bens da herança do seu pai e depois desejou retornar. O pai o recebeu com tanta alegria que reconheceu o filho que estava morto e agora vive, representando assim para nós a misericórdia e jamais a condenação eterna, porque os valores do plano celestial ou do sofrimento não estão em regiões circunscritas, como ele crê, e como a doutrina espírita nos ensina, mas com um estado de consciência. Vamos elucidar esses conceitos. Elucidando conceitos. O Livro dos Espíritos, em seu capítulo 8, que é a terceira parte dessa obra, da Lei do Progresso, sob o título Influência do Espiritismo no Progresso. A pergunta 798, elaborada por Allan Kardec, tem exatamente a perspectiva do credo. Porque a pergunta é essa, meu caro ouvinte: o Espiritismo se tornará crença comum? Ou seja, todos vão acreditar no Espiritismo um dia? Ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Então foi a pergunta que Allan Kardec elaborou, perguntando aos mensageiros celestes se o conjunto doutrinário apresentado pela equipe de mensageiros celestes sob a égide de Jesus seria depois convicção e crença de todos. Os Espíritos respondem: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas. Então não vamos nos iludir, meu caro ouvinte. Não é agora, nem tão cedo, que todos acreditarão nos ensinos dos espíritas. E de nós que buscamos o espiritismo, ainda seremos muito perseguidos, incompreendidos. E que lutas são essas? São mais contra o interesse do que contra a convicção. Porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Então a questão da clareza, da lógica da doutrina espírita, que se apresenta assim, cristalina para todos nós, ou para qualquer um que queira estudar e conhecê-la, não é que vai negar, e não tem como negar essa lógica. A luta será contra o seu interesse pessoal, pelo orgulho de não desejar conhecer, ou não querer mudar o seu estilo de vida, por associação ao imediatismo, ao materialismo e às satisfações transitórias e ilusórias do mundo. Outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. E aí vem o acréscimo sob comentário de Allan Kardec. As ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito, ou seja, nunca de uma vez. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer, paulatinamente, ou seja, bem devagar, meu caro ouvinte, com os que as professam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vide o paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos, ou seja, aquela religião humana que estabelecia
aos espíritos cheios de imperfeições como deuses. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios, que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o Espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade, que unicamente o tempo aniquilará. Então ainda estamos dentro desse período, meu caro ouvinte, nessa condição de aguardar novas gerações para que todo esse fermento de incredulidade passe. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. Sim, meu caro ouvinte, a doutrina espírita se baseia inteiramente na moral evangélica de Jesus. O cristianismo tinha que destruir. O espiritismo só tem que edificar. Então vamos construir, meu caro ouvinte, pelas nossas convicções, pelos nossos atos, pela divulgação dessa doutrina de amor, vivenciando-a e auxiliando-a todo aquele que a desejar coparticipar conosco. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, disse-lhe: Rabone, que quer dizer, mestre? Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor, e que ele lhe dissera isto. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados, porém, os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 20, versículos entre 15 e 31. Então, Tomé precisou tocar nas feridas do Cristo, meu caro ouvinte, colocar as mãos ao seu lado, tocar nas feridas de Jesus, para acreditar no que estava vendo. E Jesus nos ensina, meu caro ouvinte, que agora que Tomé tocou, agora ele acredita. Mas bem-aventurado é aquele que não viu ou não precisa dos olhos físicos para acreditar. É daí que vem a crença, vem da convicção, de uma certeza natural, por escolha nossa, da alma, do coração, pela lógica do sentimento.
Afastemo-nos, portanto, da incredulidade e busquemos a crença, a fé, a luz que ilumina e alimenta as almas diante de todos os reveses, todas as adversidades. Com Jesus, nós teremos a força para o aprendizado e superação das dificuldades. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.